aí galera, aqui é a Raíssa do Um Livro Só e no vídeo de hoje eu vim te dar dicas de livros inspirados em contos de fadas clássicos. Eu já comentei algumas vezes aqui com vocês no canal que eu adoro livros de fantasia inspirados em contos de fadas clássicos. Já tem resenha de alguns por aqui e hoje eu separei 5 dicas aqui porque eu sei que também tem gente que gosta bastante desse tema. O primeiro livro que eu tenho para indicar para vocês é inspirado em A Bela e a Fera e é o livro A Fera, da autora Alex Flynn. Nesse livro aqui a gente conhece um cara que é super arrogante, focado na beleza. Ele aprendeu muito isso com o pai também, até que um dia ele é amaldiçoado. Esse livro inspirou um filme que até é estrelado pela Vanessa Hudgens, mas aquele filme ele é bem diferente do livro. O livro obviamente é melhor, mas a fera no livro, ela não fica como a fera no filme, que simplesmente é um cara careca, cheio de cicatriz que mais parece tatuagem, com algumas tatuagens. Ele realmente no livro se transforma numa fera parecida mais com a do livro original. E assim, o livro basicamente é a história da Bela e a Fera nos tempos atuais. Então ela atualizou a história. Tem poucos elementos novos. Um deles fica por conta de um chat que esse menino vai entrar, em que tem várias outras pessoas que passaram por transformações, e no início de cada capítulo a gente tem isso, e é quase que uma história paralela acontecendo junto com essa história. É um livro bem legal que a gente lê super rápido. Sabe aquele livro para aqueles momentos que você tá mais despreocupado, quer ler algo mais sem nenhuma pretensão? Então, esse livro é pra isso. Tem resenha escrita dele lá no blog, vou deixar na descrição pra quem quiser ler. Vou indicar pra vocês agora o último livro desse tipo que eu li. Inclusive, se eu não me engano, foi a última resenha que saiu aqui no canal. Vou deixar ela e as resenhas dos outros livros que eu mencionar aqui nos cards, que é A Bruxa do Mar, da autora Sarah Henning. Esse livro, se eu não me engano, ele vai sair aqui no Brasil somente em outubro, tá? Eu recebi ele antecipadamente porque ele veio na malinha de aniversário do Turista Literário. E ele nada mais é do que uma versão da história da Pequena Sereia. Só que assim, a autora aqui, ela vai dialogar muito mais com a história original, então com o conto do Hans Christian Andersen, do que com a história da Disney. Embora, como a história da Disney é uma versão também do conto do Hans Christian Andersen, acaba que uma coisa tem relação com a outra. Mas o que é essa história? Ela é um prequel da história da Pequena Sereia. Só que a gente não vai conhecer aqui a história da Pequena Sereia. A gente vai conhecer a história do que o que na versão da Disney seria a Úrsula, por exemplo. Só que no original, essa bruxa que faz o que aquela menina idiota tá pedindo, aquela sereia idiota tá pedindo, é simplesmente mais uma personagem. Ela aparece ali e pronto. Na Disney é que ela vai ter um destaque maior. Então a autora, querendo ou não, acabou fazendo quase que a mesma coisa. Só que aqui ela vai contar quem foi essa personagem antes de se tornar essa bruxa. E ela soube dialogar muito bem com a história original do Hans Christian Andersen e inseriu elementos novos. E ela fez isso de uma forma muito bem feita, de forma que essa história realmente funciona como uma história antecedente à história da Pequena Sereia, porque os elementos eles são muito bem amarrados e é uma história dela, tá? O diálogo aqui ele tá nessa inspiração e em contar o antecedente desse personagem. Ela fez isso muito bem. Na resenha eu falo que eu tive até alguns probleminhas com essa história, mas eu acho que nessa questão de se propor a contar como foi a vida anterior de um personagem que era vilão numa história clássica que a gente já conhece, esse livro faz isso muito bem. Diferentemente de Sem Coração, da Marissa Meyer, que vai contar pra gente quem foi a Rainha de Copas antes dela se tornar essa rainha sanguinária que grita cortem-lhe as cabeças por aí. Foi o primeiro livro da autora que eu li, tá? Queria deixar isso bem claro. Eu gostei muito da escrita dela, mas quando ela tá dialogando com a história do Lewis Carroll, quando são os elementos que o Lewis Carroll criou, a história é muito boa.
Mas aí, quando ela tá inserindo os elementos que são dela, que ela inseriu pra poder compor essa história, eu já não gostei tanto assim. Então, me pareceu uma história que as coisas não estão casando muito bem, sabe? É um livro que dói, porque assim, a gente acaba querendo ou não se afeiçoando essa personagem pra depois ver ela se tornar uma vilã, e isso não acontece de uma forma muito fácil pra ela, então é meio sofrido. Mas assim, eu tenho interesse em ler as crônicas lunares da autora que segue essa mesma temática. Mas esse aqui eu não gostei tanto assim por causa disso, assim. Tem muito pouco de novo dela e o que tem é meio que irrelevante pra história, sabe? Chegou a hora de Branca de Neve dar as caras por aqui com Garotas de Neve e Vidro da Melissa Bachardouche, não sei se é assim que se pronuncia esse nome, mas esse livro é uma das muitas versões que a gente tem aí da história da Branca de Neve. Só que esse livro, ele acho que foi uma das mais diferentes que eu já tive contato, assim. Porque não necessariamente ele vai tratar da rivalidade entre essas duas mulheres. Elas estão aqui precisando entender se elas são rivais ou não, a Branca de Neve e a madrasta. E a gente vai entender que outras pessoas são os vilões. Elas não necessariamente, a madrasta, por exemplo, ela não necessariamente precisa ser a vilã da história. Não sei se vocês estão conseguindo entender, eu tô tentando falar de um jeito enigmático, mas assistam lá a resenha que lá eu dou mais detalhes, assim. Mas é uma história que ela vai propor mesmo uma disrupção da história original em vários aspectos. O próprio príncipe encantado aqui, ele não existe não como a gente tá acostumado, assim. É uma história diferente, é uma história que eu gostei muito, escrita de um jeito leve. Enfim, gente, eu recomendo demais porque eu gostei muito. Esse foi um dos melhores livros que eu li esse ano até agora. No último livro dessa lista eu volto com uma versão de A Bela e a Fera, mas é uma versão que, assim, a versão tá num aspecto específico, sabe? Depois disso, principalmente nos próximos livros dessa série, a história vai por outro caminho, que é Corte de Espinhos e Rosas, da Sarah J. Maas. Se você já leu esse livro e não tá identificando a versão de A Bela e a Fera, a versão de A Bela e a Fera que tá na Feyre ser a Bela e o Tamlin ser a Fera, né? Ele precisa ali ser libertado dessa maldição e essa menina vai viver ali com ele como prisioneira pra poder liberar ele ou não dessa maldição, e tem essa questão ali do amor envolvido pra quebrar essa maldição. Mas assim, a versão para ali. Depois disso, e principalmente no segundo livro e no terceiro e no Corte de Gelo e Estrelas, que é o livro extra, a história vai por um caminho completamente diferente. Eu acho que é isso que é sensacional, assim. É pegar uma história que não necessariamente, assim, encaixa nos dias atuais, embora eu goste muito da história da Bela e a Fera, e dar um novo significado para ela e utilizar ela para discutir coisas importantes como relacionamentos abusivos, coisa que o original não faz, né? Se você leu esse livro aqui e ficou meio assim, achou assim as coisas meio estranhas e não gostou tanto assim, dá uma chance pra Corte de Névoa e Fúria e pra Corte de Asas e Ruína, que assim, vocês vão se surpreender. A história dá uma reviravolta, mas uma reviravolta que assim, a gente não estava esperando. Eu gostei bastante desse livro e assim, eu recomendo demais essa série, que já se tornou uma das queridinhas da minha vida. Bom, pessoal, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas. Se vocês se interessaram por algum dos livros que eu mencionei nesse vídeo e quiserem comprar, comprem na loja da sua preferência utilizando um dos links que são no box de informação. Comprando qualquer livro utilizando os links que eu deixo na descrição dos meus vídeos, vocês ajudam a financiar o canal com uma parcelinha da sua compra, sem pagar nada a mais no valor do livro por isso. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se não for inscrito e compartilha esse vídeo para os seus amigos. Não deixe de passar lá no blog e de seguir o canal em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, estão no box de informação. Assiste esses dois vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.